Olá a todos! Está começando a primeira edição do Observatório CAST, o seu informe semanal das principais notícias políticas e econômicas dos nossos vizinhos sul-americanos e, claro, do nosso país. Vamos no primeiro bloco passar pelos acontecimentos mais relevantes e, ao longo dos blocos, iremos abordar com mais profundidade os temas. E no final, como estamos em ano de Copa do Mundo, traremos um Minuto da Copa, com o desempenho das equipes do nosso continente. Sem mais delongas, meu nome é Matheus Melo e esta é a primeira edição do Observatório CAST. Começando o nosso giro de notícias pela Argentina. A tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, que ocorreu há algumas semanas, teve mais desdobramentos. Segundo o Clarín, principal jornal local, depois de identificarem o autor do ataque, o brasileiro Sabag Montiel, que segundo os peritos do caso tem personalidade narcisista e discurso extravagante, e que estaria associado com sua namorada Brenda Oliarte, os dois foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Agora, a ex-presidente Cristina Kirchner pede a suspeição da juíza que está à frente do caso, que se recusa a investigar as conexões políticas dos réus. A solicitação da ex-presidente agora tramita no Congresso e espera a liberação para a troca de juízes do caso. Seguimos agora com a Bolívia. Nossos vizinhos andinos estão passando por uma reformulação do sistema de pensões, o que é comumente conhecido por nós como FGTS. A proposta pretende criar um Fundo Universal de Renda para aposentados e pensionistas e que é respaldado pelos principais economistas locais. Segundo a apuração do El Diário, o principal jornal local, atualmente o imposto aplicado para financiar esta poupança não beneficia a população em geral, e a proposta é alterar o imposto direto, por uma taxa à venda de combustíveis, maior commodity exportadora do país. Isso mudaria a legislação que vigora desde os anos 70 e 80 de repasse obrigatório de impostos para o fundo de pensão. Esta proposta é vista com bons olhos tanto pelos economistas quanto pelos políticos. Seguimos agora com o nosso Brasil. Após a definição das eleições, o PL, partido do atual presidente da República, entrou com uma representação para invalidar os votos de alguns modelos de urna, segundo a Agência Brasil. Através do presidente do Diretório Nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, e seus caciques, a representação questiona a inconsistência de 279 mil urnas. Ainda segundo eles, uma auditoria feita pelo Instituto Voto Legal identificou um mau funcionamento pelos arquivos de log das urnas e teriam ocorrido apenas no segundo turno das eleições. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, alvo preferido da indignação da extrema-direita, já se declarou, afirmando que não houve qualquer alteração nas urnas do primeiro para o segundo turno e que, se há alguma falha, ela se aplicaria nos dois turnos da eleição. Essa história ainda vai longe. Agora vamos com o Chile. O Ministério do Interior entrou com uma proposta de reforma do estado de exceção constitucional de emergência, confirmado pelo ocupante da pasta Carolina Torar e que será discutido na Câmara dos Deputados. O intuito da proposta é, abre aspas, uma aplicação mais adequada para a nossa realidade, fecha aspas, segundo Torar, e que prevê uma exceção que não suspenda as garantias constitucionais dos cidadãos e congressistas chilenos. Essa medida está em tramitação após a revolta da região autônoma indígena do Mapuche, onde ocorreram bloqueio de estradas e revolta da população local. E durante esses protestos, o atual presidente da República, Gabriel Boric, se viu obrigado a pedir o estado de exceção para os parlamentares chilenos. Agora, Colômbia. Os protestos contra o presidente eleito Gustavo Petro já se iniciaram, e o mais curioso são os motivos que levaram tantas pessoas às ruas para manifestar sua insatisfação. O
Os manifestantes não concordam com as medidas do governo de taxação dos ricos e da proposta de reforma agrária, segundo a apuração dos brasileiros G1, Estadão e Folha, e dos colombianos El Heraldo e El Colombiano, e da internacional Reuters. Essas medidas adotadas pelo governo têm o intuito de melhorar a distribuição de renda, aumentar a produtividade do campo e alocar a população camponesa que não tem terras para cultivar. Vale lembrar que Petro é o primeiro presidente dito de esquerda a chegar ao poder no país. E que, durante sua campanha, foi impossibilitado de visitar algumas regiões do país por risco de atentado à sua segurança. Seguimos agora com o Equador. A crise de segurança pública não é vista apenas nas ruas, mas também nos centros de detenção equatorianos, ocasionando em operações policiais para a contenção de motins que acabam vitimando detentos. Do início do ano até o mês de maio, ocorreram 6 ações em presídios equatorianos que resultaram na morte de mais de 300 detentos motivados por transferências de internos, fugas e divisões de facções em diferentes alas do presídio. O último motim, em Santo Domingo, foi causado pela mudança de presídio de um dos líderes de uma facção interna e a disserção de mais de 100 detentos. A ex-presidente do Chile e atual representante de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu uma reforma urgente no sistema penitenciário equatoriano. Agora, vamos falar do Paraguai. O FMI emitiu nesta semana uma nota manifestando preocupação com as medidas de reajuste de 15% dos salários de funcionários públicos e do subsídio de combustíveis da petrolífera estatal feita pelo governo paraguaio. Em meio à repercussão das deliberações que ampliam as despesas sociais, ocorreu uma visita oficial da entidade monetária internacional para aprovar o empréstimo que possibilita a execução desses projetos. Contudo, o órgão manifestou reticência com a situação fiscal paraguaia, abre aspas, advertindo sobre o menor crescimento econômico e maior inflação e, abre aspas, rebaixamento da projeção do PIB, fecha aspas. O acordo de reajuste e financiamento foi aprovado pelo presidente Mário Abdo e pelo vice-presidente Hugo Velázquez. Falaremos agora do Peru. É cada vez mais improvável que Pedro Castillo conclua seu mandato de 5 anos como presidente do Peru. A OEA, Organização dos Estados Americanos, chegou no domingo ao Peru para tentar resolver a crise política, mas a instabilidade é tamanha que mostra-se muito difícil de imaginar que Castillo termine o mandato. Analistas acreditam que a visita da OEA não deva resolver o cenário conflagrado do Peru e apostam que o presidente não conseguirá terminar o seu mandato no tempo previsto, em 2026, segundo a apuração do jornalista Lucas Rocha da Sputnik Brasil. O presidente Castillo, desde o início de seu mandato, vem sofrendo nas mãos do Congresso Nacional com inúmeros pedidos de impedimento e afastamento do cargo, o que fez Castillo recorrer ao estado de exceção no país para não ter seus direitos políticos cassados. Agora, com o Uruguai. Já reajustados no início do ano, os salários de servidores públicos e pensões passarão por nova alteração pretendendo superar a inflação, o que é comumente conhecido como aumento real do salário. O aumento real de salário acima da inflação é, no geral, uma medida que auxilia o poder aquisitivo, como declarado pelo presidente. Apesar disso, há de se ter em vista que tal decisão não resolve o problema maior, o descontrole da inflação, principal responsável pela perda da capacidade de compra da classe mais afetada por ela, os trabalhadores. Sendo assim, há uma linha tênue entre a inserção de mais gastos governamentais e o controle do aumento de preços que precisam ser acompanhados de uma maior produtividade para não corroer, ainda mais, os salários, tornando esta medida ineficaz. Vamos falar agora da Venezuela. O discurso do presidente Nicolás Maduro na reunião do Foro de São Paulo desta semana foi marcado por muitas declarações enfáticas. O destaque de sua fala vai para a ideia da criação de uma moeda única latino-americana semelhante ao euro, como ideia de construir um espaço econômico comum entre os países da região. Segundo Maduro, as mudanças políticas na América do Sul, com a eleição de políticos de esquerda como Fernandes na Argentina, Lula no Brasil
Boric no Chile e Petro na Colômbia é fundamental para que a região se separe da influência monetária internacional. A sugestão do mandatário venezuelano é criar uma criptomoeda como elemento-chave de sua proposta, ainda a ser discutida e aprovada a partir do ano de 2023. A medida facilitaria a troca comercial e turismo entre os países latino-americanos. Vamos agora ao Minuto da Copa. Argentina. A Escaloneta, como é chamado os comandados do técnico Scaloni, sofreram um duro golpe na estreia da competição. A derrota por 2-1 para a Arábia Saudita foi marcada por inúmeros impedimentos e do ferrolho defensivo saudita. Considerado como vexame pela imprensa portenha, este resultado soma-se a outros 2 episódios marcantes dos hermanos em Copas. O primeiro foi em 90, na Itália, quando, como atuais campeões do torneio, perderam na estreia da defesa do título para Camarões por 1-0, passando em terceiro do grupo. O segundo, em 2002, quando a fortíssima seleção, que contava com grandes nomes como Sorin, Samuel, Zanetti, Batistuta, Crespo, Canidia, entre muitos outros, ficou na fase de grupos, perdendo para a Inglaterra e empatando com a Suécia. O próximo jogo da seleção argentina é contra o México, no sábado, dia 26. Agora, a seleção brasileira. Os comandados do técnico Tite estreiam nesta quinta-feira contra a forte seleção da Sérvia e já foi definido os 11 titulares para o confronto. Alisson no gol, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles fechando a linha de 4 na zaga, Casemiro e Paquetá de volantes e o quarteto ofensivo com Vini Júnior e Rafinha abertos pela ponta e Neymar e Richarlison centralizados. O esquema é mais ofensivo do que a seleção havia jogado durante as eliminatórias e pode surpreender os adversários. Resta saber se os selecionados responderão às expectativas sempre muito altas da imprensa e dos torcedores. Agora, a seleção equatoriana. A seleção do Equador estreou com vitória no jogo inaugural da Copa contra os anfitriões catares. Com 2 gols da estrela Ener Valencia, a equipe não teve muitas dificuldades contra um adversário extremamente limitado, que não ofereceu grandes perigos para o sistema defensivo equatoriano. O próximo jogo é contra a Holanda, no dia 25, sexta-feira, e que deve ser o teste decisivo para saber se a equipe está apta a seguir na competição. Vamos falar agora da seleção uruguaia. O selecionado celeste vem com grandes expectativas para a Copa. A estreia diante da Coreia do Sul nesta quinta-feira mostrará o quão longe uma das melhores gerações dos últimos tempos, comandadas por Luís Soares, Cavani e Arrascaeta, podem chegar nessa edição. A primeira edição do Observatório Caixa vai ficando por aqui. Siga nosso conteúdo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e nosso blog para mais atualizações e a programação semanal do nosso podcast. Um grande abraço a todos e ótima semana!